Olá! Você já ouviu falar de hermenêutica? Leandro, o que é hermenêutica? Hermenêutica é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico e ela nos apresenta alguns critérios, algumas regras para entendermos aquilo que a palavra de Deus quer nos transmitir. Mas nesta primeira lição, eu não quero dar a você regras de hermenêutica. O que eu quero fazer é mostrar para você uma das coisas mais importantes que um estudante da Bíblia deve de ter em mente: atitudes corretas para a compreensão do texto bíblico. Você pode ir ao texto bíblico buscando ganchos para pendurar as suas dúvidas, mas você pode ir ao texto bíblico com a postura correta. E por que a postura correta ela é muito importante? Porque a Bíblia nos ensina que a verdadeira sabedoria está disponível apenas para as pessoas humildes. Sim, se você e eu não adotarmos algumas atitudes para a interpretação do texto, Deus não vai abençoar o nosso estudo da Bíblia. E por isso eu quero repartir com você agora algumas dessas atitudes. Você tem tudo isso escrito na parte escrita do nosso estudo, mas é bom que eu dê algumas explicações para você, para que você possa tirar um melhor proveito do curso. Qual é a primeira atitude ou postura que um cristão ou qualquer estudante da Bíblia deveria adotar para ser abençoado, beneficiado com o estudo da Bíblia? A primeira atitude que nós encontramos na Bíblia é a mente aberta e a sinceridade nas intenções. Se você e eu não formos intelectualmente honestos e não estivermos dispostos a permitirmos que Deus nos ensine, não tem como aprender. Veja, por exemplo, o que diz esse texto de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Deus se agrada de pessoas sinceras. A arrogância, a falta de humildade não dá ao Espírito Santo a licença necessária para ele nos ensinar. Além disso, Provérbios capítulo 2, verso 7, preste atenção, demonstra que a verdadeira sabedoria é reservada apenas para quem é sincero. Olha o que diz o texto. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Isso quer dizer que se uma pessoa não tem a mente aberta para aprender, ela não pode receber a bênção do Espírito Santo. Porque, sem mente aberta, o Espírito Santo não está tendo a autorização para mudar crenças populares, crenças pessoais e interpretações particulares do texto bíblico. Então, a primeira coisa que você deve de ter para fazer parte deste curso de textos difíceis da Bíblia é uma mente aberta e sinceridade nas suas intenções. A segunda postura que devemos de ter para aproveitarmos esse curso de textos difíceis da Bíblia é uma fé racional. Olha que interessante, a Bíblia em Hebreus 11, ela diz, mais especificamente no verso 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Porém, a mesma Bíblia que diz que devemos ter fé em Deus, ela diz em Romanos 12, 2 o seguinte. Na verdade, em Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz o seguinte, que devemos prestar um culto racional a Deus. Você percebe? Fé e razão estão de mãos dadas no texto bíblico. Não pense que fé é crendice. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma crendice envolve crer em algo para o qual você não há evidências. Você crê porque crê. A fé bíblica não é assim. A fé bíblica não é crendice, porque a fé bíblica é baseada em evidências. Então você precisa ter uma fé racional para você compreender o texto bíblico e, ao mesmo tempo, entender o que os textos difíceis da Bíblia querem lhe ensinar.
Mas aqui tem uma observação importante. Existe uma lei espiritual em 1 Coríntios 2,14 que diz o seguinte, que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, mesmo que devamos ter uma fé racional, nós dependemos totalmente do Espírito Santo para discernirmos aquilo que é espiritual e que está na Bíblia. Afinal, a Bíblia, ela é de inspiração divina, como Paulo diz em 2 Timóteo 3,16. Sendo de inspiração divina e considerando que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, você e eu dependemos totalmente da pessoa do Espírito Santo para direcionar a nossa razão. Dependemos do Espírito Santo para submetermos a nossa lógica humana à lógica divina. Ok? Vamos então para a terceira postura que devemos ter para compreendermos devidamente a Bíblia. Humildade. Sem humildade, o Espírito Santo não pode nos ensinar coisas novas, porque um coração arrogante e que pensa que sabe tudo, ele não está aberto ao conhecimento. Para você ter uma ideia da importância da humildade, veja o que diz Tiago, capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Apenas os humildes recebem a graça de Deus para que possam adquirir o conhecimento necessário das Escrituras Sagradas. Qualquer pessoa soberba que acha que sabe mais do que os outros, ou que tem a pretensão de saber tudo, esta pessoa não será abençoada com conhecimento. Então você percebe? Esse primeiro estudo é fundamental, porque sem as atitudes corretas você não vai compreender devidamente os textos difíceis da Bíblia que eu vou abordar no restante do curso. Qual é a outra postura? A outra postura vital para você ter um bom proveito do curso é a obediência. Um teólogo chamado Frank M. Hazel escreveu o seguinte: a obediência é o caminho a uma compreensão mais profunda. E por quê? Porque ela reflete um princípio bíblico que ensina: Deus dá mais luz quando respondemos à luz que temos. Deus só vai dar mais luz da palavra de Deus para você se você corresponder, viver, praticar a luz que você recebe dele. Isso é muito importante. Na medida em que você e eu vamos colocando em prática, Deus vai dando mais conhecimento. Na medida em que você pratica, mais conhecimento você recebe. Essa é uma lei espiritual de Deus. Quero ler aqui para você um texto muito importante que se encontra em Atos 5:32. Preste atenção. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Olha que coisa curiosa. O Espírito Santo, ele só pode ser dado àqueles que realmente estão dispostos a praticarem a palavra de Deus. E um último princípio, uma última postura, duas últimas na verdade, para que você possa receber todos os benefícios desse estudo, uma delas é o amor. Se você não tiver um coração amoroso ao se aproximar do texto bíblico, será impossível você receber toda a mensagem do texto bíblico. E por que, você pergunta? 1 João 4, 8 e 16 diz que Deus é amor. Então, quando você ama, você coloca o seu coração em sintonia com o coração amoroso do autor da Bíblia. E quando o seu coração está em sintonia com o coração amoroso do autor da Bíblia, você entende melhor a Bíblia. Então você tem que ter em mente aquele texto de Mateus 7, verso 12. Não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Este é o resumo de toda a Bíblia. Então uma postura amorosa vai fazer a diferença na forma como o Espírito Santo vai atuar na sua mente. E a última postura, a última atitude que você deve de ter é a oração. Através da oração,
você vai ser conduzido pelo Espírito Santo para explorar melhor a Bíblia e, de uma perspectiva espiritual e não da perspectiva do homem natural, não regenerado, você vai poder compreender e, de acordo com 1 Coríntios 2,14, aceitar as coisas do Espírito de Deus. Sem oração, nós nos aproximamos da Bíblia da perspectiva do homem não regenerado. E aí ocorre o problema apontado em 1 Coríntios 2,14. O homem não regenerado não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. E por isso eu finalizo deixando um verso para você que deve de ser a sua oração. Faça agora a oração do Salmo 119, verso 18. Diz assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Se você fizer essa oração, Deus vai ajudar você a entender os textos difíceis da Bíblia. Se você adotar essas atitudes, você estará tendo o preparo espiritual necessário para compreender a palavra de Deus. E não se esqueça de Tiago 1, verso 5. Se você sentir falta de sabedoria durante o estudo bíblico, peça sabedoria a Deus, porque Deus dá essa sabedoria gratuitamente, não cobra nada de ninguém, basta você pedir e basta você ter a postura correta diante do texto bíblico. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira lição. Na próxima lição começaremos a estudarmos os textos difíceis da Bíblia. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.